Estamos de volta para gravar nosso vídeo 58. No vídeo anterior, eu sugeri que vocês assistam a minissérie Transatlântico, da Netflix, e me referi ao personagem principal, que é o Varian Fry. Se não me engano, eu falei Frey. É Fry, e se escreve F-R-Y. Vai lá, assista, se ainda não fez. Eu sou Raquel Rangel Cesário e estou lendo o livro Diário de Berlim, de William Shirer. E agora nós vamos ver o que o Shirer nos falou a partir de 13 de março de 1940, da cidade de Berlim. Ontem à noite, em Moscou, foi assinada a paz entre a Rússia e a Finlândia. Trata-se de uma paz muito onerosa para a Finlândia. E hoje, em Helsinki, segundo anuncia a BBC, o pavilhão nacional foi hasteado a meio metro. Entretanto, Berlim está exultante. Por dois motivos. Primeiro, a paz veio livrar a Rússia dos sacrifícios da guerra, de forma que agora pode fornecer algumas das matérias-primas de que o Reich tanto necessita. E segundo, remove o perigo de a Alemanha vir a ter que sustentar uma luta numa frente situada no extremo norte, que seria forçada a alimentar por via marítima e que poderia levá-la a uma dispersão de suas forças militares, atualmente concentradas no Ocidente, prontas para o golpe decisivo a ser desfechado a qualquer momento. Acredito que, no fim de tudo, a Noruega e a Suécia pagarão pela recusa em permitir a passagem das tropas aliadas pelos respectivos territórios para irem em auxílio da Finlândia. Aliás, para falar a verdade, nenhum desses dois países está colocado numa posição muito agradável. Ainda hoje, Braun von Sturm, do Ministério do Exterior, confirmou-me que Hitler informa tanto a Oslo como a Estocolmo que, se as tropas aliadas pusessem pé em território da Escandinávia, a Alemanha invadiria imediatamente a área do norte a fim de rechaçá-las. O problema dos escandinavos reside no fato de que 100 anos de paz acabaram por transformá-los em criaturas brandas, amantes da paz a qualquer preço. Assim, não tiveram coragem para encarar o futuro. E quando chegar o momento de escolher o partido a tomar, então será demasiadamente tarde para isso, como sucedeu à Polônia. O ministro do Exterior da Suécia, Sandler, é o único que parece enxergar a situação com toda clareza, mas por isso mesmo foi obrigado a demitir-se. Agora a Finlândia está à mercê da Rússia. Daqui por diante, sob o pretexto mais fútil, os soviéticos poderão invadir o país, uma vez que os finlandeses terão que lhes entregar todas as suas fortificações, da mesma forma como os tchecos foram obrigados a fazer após o Pacto de Munique. Abre aspas. Depois disso, a Tchecoslováquia só durou 5 meses e meio. Fecha aspas. Fecha parênteses. Não chegamos a uma fase histórica em que as pequenas nações não mais se encontram em segurança e em que todas elas têm que viver sofrendo as imposições dos ditadores? Há muito que já se foram aqueles felizes dias do século XIX, quando qualquer país podia permanecer neutro e em paz desde que assim o quisesse. Com a paz na Finlândia, o assunto do dia em Berlim volta a ser a ofensiva alemã. X, que é alemã, vive a dizer-me que essa ofensiva será horrorosa. Gases venenosos, micróbios, etc. Da mesma forma que todos os alemães, embora ele deva saber melhor, X acredita que a ofensiva será tão terrível que trará uma vitória extremamente rápida para a Alemanha. Nunca lhe passou pela cabeça que o inimigo também dispõe de gases venenosos e micróbios. Um recorde a registrar. Uma carta enviada por Karl Brandt, colocada nos Correios de Nova York em 7 de outubro do ano passado, somente chegou aqui ontem, 11 de março. Foi aberta tanto pelos censores ingleses como pelos alemães. Berlim, 14 de março de 40.
Ontem à noite, em Londres, um indivíduo chamado Mohammed Singh Assad assassinou a tiros Sir Michael O'Dwyer. Com exceção de Gandhi, a maioria dos hindus que conheço sentirão nesse fato a intervenção dos seus deuses. O'Dwyer foi tenente-governador do Punjab e teve uma parte de responsabilidade no massacre de Amritsar, em 1919, durante o qual mandou matar friamente 1.500 hindus. Quando estive em Amritsar, 11 anos depois, em 1930, o povo ainda se sentia amargurado com a lembrança desse fato. Goebbels é quem sabe tirar proveito do assassinato. A manchete desta noite do essa palavra, de novo, uma palavra difícil. Nat Tausgabe diz o seguinte: vitória de um hindu em luta pela liberdade. Disparos contra o opressor. Palavras escritas por alemães que estão realizando verdadeiros assassinatos em massa na Boêmia e na Polônia. Miscelânea. Mais 2 alemães foram decapitados hoje sob a acusação de, entre aspas, danos causados aos interesses do povo. Um terceiro condenado à morte. A mesma acusação. Danos causados aos interesses do povo. Os alemães afirmam que os preços em Berlim não sofreram nenhuma alta. Hoje, no Adlon, entretanto, paguei $1 por um prato de cenouras cozidas. Göring assinou um decreto dizendo que o povo deve entregar às autoridades todas as quantidades que possua de cobre, bronze, latão, chumbo, estanho e níquel. De que forma a Alemanha poderá sustentar uma guerra de longa duração se lhe faltam matérias-primas? Durante o ano de 1938, o Reich importou quase 1 milhão de toneladas de cobre, 20.000 toneladas de chumbo, 18.000 de estanho e 4.000 de níquel. Eu fiquei lendo essa questão das pessoas que foram condenadas à morte, né? E lembrei da Rússia, que prendeu muitos russos contrários à guerra recente agora com a Ucrânia. E nós estamos aqui no Brasil com acesso à internet, à televisão, uma comunicação completamente diferente daquela de 1940, 1930. E nós não sabemos exatamente o que está acontecendo lá, né? Nem na Ucrânia, nem na Rússia. Como estão esses russos contrários a Putin que foram presos? Continuam presos? Eu realmente não sei. Então, imagina a dificuldade dos demais países de saberem o que estava de fato acontecendo na Alemanha naquele período, né? Berlim, 15 de março de 40. Exatamente há um ano, no dia de hoje, Hitler convocou Acha, que era então o presidente do que restava da Tchecoslováquia depois de Munique e da secessão da Eslováquia, ideada pelos nazistas, tendo com ele uma entrevista na chancelaria, onde, depois de ameaçá-lo até as 4 da madrugada com a destruição de Praga e de todos os seus habitantes pela Luftwaffe, obrigou o pobre velho a pedir a proteção alemã. Abre parênteses. É estranho que os alemães ainda saibam tão pouco do que ocorreu naquela noite. Fecha parênteses. Hoje, Hitler obriga Acha a enviar-lhe um telegrama de parabéns, elogiando-o por ter destruído a Tchecoslováquia e fazendo votos pela sua vitória nesta guerra. O cinismo de Hitler é extraordinário. Assim, milhões de alemães acreditam piamente que a troca de telegramas de hoje foi perfeitamente sincera. Hitler responde afirmando que está profundamente sensibilizado pela mensagem do presidente Acha e acrescenta, abre aspas, a Alemanha não tem a menor intenção de ameaçar a existência nacional dos tchecos, fecha aspas, depois de já a ter destruído. Von Neurath, que é um exemplo típico dos aristocratas alemães que sacrificaram suas almas a Hitler, envia-lhe também um telegrama servil, agradecendo o gesto histórico do Führer e hipotecando-lhe
a inquebrantável lealdade da Boêmia e da Morávia. Numa entrevista que concedeu aos jornalistas alemães, von Neurath afirma que os tchecos estão contentes com a sua sorte, com exceção de alguns intelectuais e daqueles desordeiros reprimidos com uma severidade que ninguém deixou de compreender. Referia-se ao fuzilamento em massa dos estudantes tchecos, levado a efeito no outono passado. Meu amigo Z, oficial da Marinha que serve ao alto comando, já há uma semana que não se apresenta uniformizado. E hoje revelou-me o motivo. Abre aspas. Já não tenho mais camisas brancas. Há 8 semanas que a minha lavanderia não me lava roupa. Como não tenho sabão para lavar eu mesmo as minhas camisas, estou na mesma situação que a lavanderia. Fiquei apenas com as camisas de cor. Assim passei a usar os meus trajes civis. Fecha aspas. Em que bela situação está a Marinha. Nós ficamos por aqui neste vídeo e voltamos em breve. Lembre-se de curtir, compartilhar com seus amigos, fazer comentários. Até a próxima.